Sabe aquela vontade de aprender um idioma novo, mas que vem junto com um baita frio na barriga, sem saber nem por onde começar? Pois é, essa é uma sensação super comum. A jornada parece longa e a tal da fluência soa como uma montanha quase impossível de escalar. Mas e se a própria ideia de fluência for justamente o que está nos atrapalhando? Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. Muitas vezes, essa busca por uma fluência perfeita, meio abstrata, acaba paralisando a gente antes mesmo de dar o primeiro passo. Por isso, a primeira coisa a se fazer é talvez esquecer essa palavra por um instante e questionar o que realmente significa aprender uma nova língua. Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Todo mundo quer um número, um prazo, um mapa com o destino final bem claro. E olha, por décadas, uma fonte específica tem sido a grande referência para tentar responder a essa pergunta. Então, este aqui é o famoso ranking do FSI, que é usado para treinar diplomatas americanos. Ele basicamente divide os idiomas em categorias e dá uma estimativa de quantas semanas seriam necessárias para atingir uma proficiência profissional. Para um falante de inglês, por exemplo, espanhol levaria umas 24 semanas, alemão 30 e russo 44. Parece bem direto, né? Mas será que é tão simples assim? E é exatamente aqui que entra o ceticismo dos especialistas. O poliglota Steve Kaufmann, quando analisa esses dados, ele argumenta que o nível B2, que é aquela fluência confortável, sabe? Onde a comunicação flui sem muito esforço, leva bem mais tempo para se consolidar. É como se os idiomas precisassem de um tempo para amadurecer no cérebro. E isso nos leva a uma reflexão importante. E se o problema não for o tempo em si, mas as barreiras que a gente mesmo cria? Bom, vamos começar a derrubar essas barreiras então. O primeiro grande mito é aquele do gene do idioma. A realidade, que já foi demonstrada por inúmeros aprendizes, é que talento não é o fator decisivo. O psicólogo Chris Lonsdale, por exemplo, ele afirma que qualquer adulto pode sim aprender um segundo idioma em 6 meses, desde que use a abordagem correta. O segundo mito, a idade. Aquela ideia de que só criança consegue aprender uma língua de verdade é simplesmente falsa. Como diz o linguista Matthew Yoldon, não existe uma data de corte. Na verdade, os adultos até têm vantagens, como a capacidade de entender padrões e de usar atalhos para aprender mais rápido. E o terceiro grande mito, a obrigação de morar em outro país para ter imersão total. Olha, ajuda, claro que ajuda, mas hoje em dia isso não é mais um pré-requisito. A imersão pode ser criada em qualquer lugar do mundo. Então, se os mitos não são reais, qual é o caminho a seguir? Aqui a gente tem uma estrutura bem prática para colocar isso em ação. Baseado nos princípios do Chris Lonsdale, a chave é, primeiro, encharcar o cérebro, ou seja, ouvir o idioma o tempo todo, mesmo sem entender tudo. Segundo, usar a língua como uma ferramenta para comunicar algo de verdade desde o comecinho. E terceiro, focar em entender a mensagem, muito antes de se preocupar em decorar listas de palavras. E isso nos leva a este conceito, que é simplesmente transformador, popularizado por Stephen Krashen. O input compreensível. A ideia é que o nosso cérebro absorve o idioma de forma natural quando a gente está consumindo um conteúdo que acha interessante e que consegue entender o essencial, sabe? Mesmo que não conheça todas as palavras. Pense em assistir a uma série com a legenda no idioma que se está aprendendo. É basicamente isso. Então, o ponto crucial é transformar o aprendizado num hábito que seja divertido e sustentável. É preciso aceitar os erros como parte do processo. Em vez de focar na tal fluência, é melhor estabelecer metas como aprender a me apresentar ou entender a letra de uma música. E, claro, usar atalhos como focar em palavras parecidas com as do nosso próprio idioma. E a verdade é que hoje não tem mais desculpa. Sério, nunca na história da humanidade foi tão fácil aprender um novo idioma. A gente vive numa verdadeira era de ouro, com uma abundância de recursos de altíssima qualidade, muitos deles de graça e acessíveis na palma da mão. E a variedade de ferramentas é impressionante. Tem de tudo, desde aplicativos de repetição espaçada como o Anki, até cursos que são só em áudio e que focam na intuição, passando por cursos universitários gratuitos e plataformas para encontrar parceiros de conversação. A questão não é mais a falta de recursos, mas sim escolher o que funciona melhor para o estilo de cada um. 3.000. O que será que esse número significa? Bom, ele representa uma mudança fundamental na forma como a gente pode encarar o vocabulário. Olha que interessante, recentemente, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, usando inteligência artificial, ajudaram o Departamento de Estado americano a identificar um núcleo de 3.000 palavras essenciais para o trabalho de um diplomata. Isso mostra o poder de focar no vocabulário mais relevante para os objetivos de cada um, em vez de tentar aprender o dicionário inteiro de uma vez. E isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida. Se fluência é uma armadilha,
Qual deveria ser o objetivo, então? O Steve Kaufmann oferece uma analogia perfeita: o trampolim. A meta não é chegar ao topo da montanha de uma vez só, mas construir uma base sólida que permita continuar saltando cada vez mais alto. No fim das contas, a verdadeira medida do sucesso não é um certificado ou uma definição vaga de fluência. É a capacidade de se manter motivado, de curtir a jornada e de perceber o progresso constante, por menor que ele seja. O lance é se apaixonar pelo processo. Porque no final das contas, aprender um idioma vai muito além de palavras e regras gramaticais. É sobre abrir portas para novas culturas, novas maneiras de pensar e, como sugere este provérbio ucraniano, novas versões de quem a gente é. A pergunta a se fazer, então, não é quanto tempo leva para ser fluente, mas sim que pessoa queremos nos tornar a partir de hoje.